Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer backups do WordPress. Na aula que a gente falou sobre os plugins essenciais, eu recomendei dois plugins, tá? Tem o Backup Buddy e tem o BackWP App, que é gratuito, tá? Então, eu vou instalar aqui esse plugin gratuito. Então, vou vir aqui em adicionar novo e vou digitar aqui BackWP App. Ele tem até uma versão paga, tá? Mas a gente vai utilizar essa versão aqui gratuita, tá? Ele tem mais de 400 mil instalações ativas e a gente vai utilizá-lo. Então, instalando o plugin, vamos ativá-lo e pronto, ele já está instalado, tá? Aqui ele te dá um comparativo entre as versões gratuitas e a versão Pro, tá? Então, algumas opções aqui interessantes na versão Pro, porém, que não estão na gratuita, porém você pode utilizá-lo perfeitamente só na versão gratuita, tá? Então, esse plugin aqui, ele trabalha com o que ele chama de jobs, tá? Seriam tarefas. Então, o que você precisa fazer é adicionar uma nova tarefa, tá? Então, nesse caso aqui, eu cliquei em jobs para você ver que ele não tem nenhuma, tá? E a gente vai clicar aqui em add new. Então, ele vai te pedir um nome. Então, vamos dizer que a gente vai fazer um backup completo, tá? Então, vou digitar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Backup completo. Backup completo. Tá? Então, esse vai ser o backup completo. Esse job vai fazer o quê? Backup do database, que é o banco de dados, e dos arquivos. Eu não preciso que ele exporte um XML. Se você quiser marcar, tudo bem, mas você não precisa. Aqui ele vai fazer um backup também da lista de plugins instalados e aqui ele pode verificar as tabelas do banco de dados. Você também não precisa disso. Aqui ele tem o nome do arquivo, você pode deixar nesse padrão aqui, tá? Que ele vai dar sempre um prefixo aqui com o nome do plugin e vai colocar a data. Aqui você tem o formato do arquivo, então pode ser zipado, usar esse targzip, enfim. Eu geralmente deixo isso aqui no targzip mesmo, que é o padrão, tá? E aqui ele diz para onde você quer enviar este backup. Então você pode enviar para uma pasta dentro do seu servidor, você pode enviar via e-mail, tá? Você pode enviar por FTP, você pode fazer backup por Dropbox, que é nuvem, tá? Você pode usar o serviço da Amazon S3, o Azure da Microsoft, pode usar o sistema da Rackspace, enfim, e da SugarSync. Mas nesse caso aqui a gente vai enviar para uma pasta, tá? Vamos clicar aqui em enviar para uma pasta. Aqui ele manda as notificações de log para o meu e-mail, tá? Aqui o assunto do e-mail e a gente vai clicar aqui em Save Changes, ou seja, salvar alterações. Então, feito isso, a gente já criou aqui o nosso job, tá? Aí aqui em Schedule você vai definir aqui o agendamento, tá? Então esse job ele vai iniciar manualmente somente, ou seja, você vai ter que clicar no botão para poder fazer. Você quer utilizar através de um link, ou seja, você precisa acessar um link, ou você quer utilizar o cron, que é o sistema automático, tá? Automatizado. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o cron do WordPress. Não é a forma mais efetiva, tá? Existe uma forma melhor utilizando o cron do próprio servidor e aí acessando essa URL aqui, só que é um pouco mais complexo, tá? E você pode utilizar também esse Easy Cron aqui, caso você queira utilizar, tá? Aí você teria que configurar a sua conta aqui, criar uma conta aqui e usar aqui, tá? Enfim, mas você pode utilizar o próprio WordPress só e marcar aqui. Aqui tem o tipo de agendamento, então se você marcar aqui em avançado, você tem um pouco mais de detalhes e aqui tem básico. Então, nessa configuração básica,
Você pode marcar aqui, por exemplo, backup completo, você fazer, isso vai depender do volume de atualizações que o seu site sofre, tá? Mas digamos que seja um site aí mediano a um site pequeno, você pode fazer um backup completo mensalmente, tá? Então ele vai fazer a cada um mês, tá? Então tem aqui, cada um mês, às 3 horas da manhã. Tá? Você poderia fazer aqui, ó, semanalmente. E aí você define o dia da semana ou diariamente, você define a hora aqui ou de hora em hora. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai definir mensalmente. Lembrando que você tem a opção aqui avançada, você poderia marcar aqui, por exemplo, para ele fazer qualquer mês, qualquer dia da semana, dia do mês. Você poderia marcar o dia do mês, a hora, enfim. Então, vamos deixar aqui no básico e fazer um backup mensal. Então, vamos clicar aqui em Save Changes de novo. Ok, aqui ele tem o backup do banco de dados, então ele seleciona as tabelas, nesse caso aqui a gente vai sempre deixar todos, tá? Aqui o nome do arquivo, então pode deixar o padrão, você não precisa compactar, mas se você quiser compactar ele vai ficar um pouquinho mais leve, é legal, marca gzip ali, dá um Save Changes aqui de novo. Os arquivos, ele te dá a opção aqui de excluir algumas pastas, tá? Então, por exemplo, a pasta de includes e essa pasta aqui, a pasta admin, você não precisa adicionar, porque qualquer instalação básica do WordPress já vem com essas pastas aqui, tá? Aqui a gente não precisa excluir nada. Aqui os temas, a gente pode excluir esses, por exemplo, esse tema e esse tema, que a gente não está trabalhando com eles, tá? E aqui não precisa nada, aqui se você quisesse excluir outras pastas, aqui algumas opções de exclusão de arquivo. Então, basicamente é isso que a gente precisa. Vou clicar aqui em Save Changes de novo. Agora vamos aqui na lista de plugins. Ele vai criar uma lista TXT, tá? Pode deixar o padrão ali, você não precisa compactar, que é um arquivo bem levinho, TXT. E aqui, como a gente lá no início marcou que a gente queria enviar esse backup para uma pasta, ele mostra aqui to folder, tá? Mas se você tivesse marcado, por exemplo, Dropbox, ele ia mostrar aqui Dropbox. E ele diz aqui para qual pasta que ele vai enviar, tá? Então, é para a pasta dentro de Uploads, essa pasta aqui, ó, Backup, WPUp, tal. Tá? Aqui é o número de arquivos. Aqui é o número de arquivos de backup que você deseja manter. Nesse caso aqui, backup completo, tá? Passando disso daqui, ele vai apagando os arquivos antigos. Então, acredito que você manter aí uns 3 arquivos, uns 3 backups completos já seja suficiente. Né? A gente está falando aí de 3 meses de backup, tá? Não precisa deixar 15, até mesmo porque esses arquivos geralmente são um pouco pesados. Então, vamos salvar aqui Changes. Então, pronto, a gente criou o nosso job aqui do backup completo, tá? Então, tá aqui, ó, a próxima vez que ele vai rodar é dia 1º de março, ok? Ele nunca rodou, tá? Se você quiser rodar esse backup agora, você clica aqui em Run Now, aí ele roda agora esse backup, tá? Faz um backup completo agora. Você tem a opção de editar, copiar, e todos os backups vão vir para cá, tá? Para essa pastinha de backups aqui. Aqui você tem algumas configurações que você pode fazer. Eu, particularmente, não costumo mexer nisso daqui, não, tá? Mas você tem algumas opções aqui. Vamos voltar aqui em Jobs. E eu gosto de fazer também um backup só do banco de dados diário, tá? Então, eu tiro aqui, tiro a lista de plugins também, deixo só backup do banco de dados, aqui o formato deixo gzip, mando para a pasta também, clico aqui em Save Changes. Agendamento, eu gosto de deixar automatizado e vamos fazer diariamente, tá? Se o seu site ele é atualizado semanalmente, você usa aqui semanalmente. Se ele for atualizado diariamente ou a cada 2, 3 dias,
você marca aqui, tá? Você tem as opções de avançadas também, mas vamos dizer que a gente faça backup diário. Vou clicar aqui em Save. Aqui os detalhes do backup do banco de dados. Vamos fazer a compressão gzip, deixar todas as tabelas marcadas. E para a pasta vai ficar a mesma pasta, tá? Esse arquivo aqui eu posso manter uma semana, ou seja, 7 backups, já que eu estou fazendo diariamente, tá? Então vamos salvar aqui e pronto, a gente tem 2 backups configurados. Então é isso, tá? Para restaurar esse backup você vai precisar fazer FTP e subir esses arquivos aí dos seus backups, tá? E subir também o seu banco de dados. Então é isso, é bem simples de utilizar esse plugin. Se você pesquisar na internet, você acha diversos tutoriais também, tá? Então eu espero que essa aula tenha sido útil aí para você fazer os seus backups e a gente se vê no próximo vídeo.